já inicia. Hoje a gente vai estar iniciando o nosso segundo tema que vocês escolheram lá no grupo. Se tem alguém que não faz parte do grupo, pode entrar, que a gente divulga tudo lá, todas as votações, os materiais sendo divulgados lá no grupo do mês. O nosso segundo tema, pode passar aqui, por favor? Eu escolhi essa frase porque essa frase me marcou muito quando eu ouvi de uma pregação do Iago Martins. Ele diz que a nossa religião é a religião de um Deus que tem cicatrizes. Todas as religiões e muitas religiões do mundo falam sobre ressurreição, falam sobre seres que podem ter tido uma vida após a morte. Mas todas essas experiências, nenhuma foi em prol de resgate, mas foi em prol da própria glória da entidade. O ser do qual as culturas falavam queria a própria glória. Era um troféu, era uma virtude. Ele enfrentou a morte e ele venceu. O nosso Deus, ele desceu sobre essa terra para cumprir um propósito que ele mesmo fundou antes mesmo da criação deste mundo, que era o resgate da sua própria criação. E para provar esse próprio resgate que ele fez por nós, ele hoje carrega cicatrizes dessa vida do qual nós hoje vivemos. Se o nosso mestre possui cicatrizes, é impossível a nós passar por essa vida sem termos também. Hoje a gente vai fazer uma encenação, porque é muito comum no mundo cobrar a razão da nossa fé. Por que vocês creem nisso? Faz chacota, zomba, pega pontos isolados da nossa fé e começa a jogar na nossa cara, começa a querer forçar a gente a, tipo assim, poxa, a fé de vocês tem falhas, a fé de vocês tem isso, é isso e aquilo, por que você acredita nisso? E é muito importante, Pedro vai enfatizar isso abertamente. Estejam sempre prontos para darem a razão da vossa fé quando alguém pedir. Então, que a gente possa hoje, numa encenação, entender como o mundo julga a Deus. E isso parece ilógico, né? A criatura julgar o seu Criador, mas a gente sabe que o mundo ele vive em uma alta rebelião contra Deus. Todos nós, antes de nos convertermos, de aceitarmos e entendermos que éramos dependentes da graça de Deus, nós também éramos rebeldes, né? Nós estávamos em rebelião contra Deus, até que nós fomos impactados pela glória e misericórdia de Deus. E hoje nós estamos aqui reunidos em prol da glória de Deus. Antes íamos contra, hoje nós fazemos parte dessa luta que é pela honra e a glória do reino de Deus nessa terra. E o nosso texto base aqui, porque Eclesiastes 12:14, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Deus é o juiz de todas as coisas. E hoje, ironicamente, o juiz da criação, o juiz de todas as coisas, vai estar de forma figurativa sendo julgado. E aí a gente vai entrar então no nosso momento de julgamento, né? A humanidade versus Deus, do qual Deus vai ser acusado principalmente de 3 acusações. Despotismo. Para quem não sabe, é o caso de quando alguém se coloca acima de todas as coisas. Ele é a autoridade máxima e ele se usufrui disso. Ele não faz isso de uma forma agradável, ele usa disso de uma forma de corromper as coisas, de tudo tem que ser para benefício dele. Ele não se importa com as outras pessoas. Todo mundo que está abaixo dele está debaixo de um jugo de escravidão. Segunda acusação, ódio à humanidade. E isso é uma das coisas que a gente mais escuta nos dias de hoje. Que Deus, que a fé em Cristo, o cristianismo, é uma religião de ódio. E chega a ser até irônico de tudo aquilo que a gente sabe de quem é o nosso Deus. E a terceira acusação, a arbitrariedade de Deus. Ele escolher quem ele faz mal e quem ele faz bem. Esses são os principais pontos de que o mundo julga a Deus. E é a partir disso que a gente vai fazer a nossa encenação a partir de agora. Beleza? Luiz? Amém. Vamos lá.
Todos de pé. O tribunal está em sessão. Honre a presença do excelentíssimo juiz Eduardo Fonseca. A corte pode se sentar. Posse dos direitos legais da autoridade que me é confiada nessa comarca, vamos dar início a esse julgamento. Julgamento de Deus pela humanidade, no qual o réu está sendo acusado de despotismo, ódio à humanidade e arbitrariedade. Esse processo foi levantado tendo seu número, IREC 1214. Antes, quero deixar enfatizado que essa corte é imparcial, julgará de acordo com os regimentos do qual lhe é cabido para essa comarca, e a gente pede que haja respeito e que haja veracidade nas informações que serão passadas aqui neste momento. Convido nesse momento o excelentíssimo promotor Renato Barcelos, representante do Ministério das Nações Unidas nesse caso. Doutor, o senhor tem a oportunidade de trazer suas alegações perante o júri. Meritíssimo, represento o Ministério das Nações Unidas e nós estamos aqui para provar que o réu, ele se outorga assim de despotismo, ódio à humanidade, arbitrariedade, com base nas leis que foram colocadas no processo e, inclusive, argumentos teológicos, juntamente aí com os depoimentos das testemunhas de acusação. Dr. Wesley Brito, representando a defesa, suas considerações iniciais. Prazer a todos, meu nome meritíssimo, meu nome é Wesley Brito, advogado do Reino de Deus e embaixador nessa terra, representando o meu cliente, do qual nós estamos aqui para refutar todas as acusações da promotoria e estaremos aqui à disposição de estar provando a inocência do réu, Deus, o Altíssimo Criador. A promotoria trouxe alguns argumentos para poder servir como prova, trouxe testemunhas. Sim. Sim, meritíssimo. Nós, para iniciar o nosso caso, acusamos o réu de despotismo porque um Deus que é a sua glória acima de qualquer coisa e usa isso para abusar da humanidade e mesmo assim querer que essa humanidade ainda o adore, independente de ele fazer bem ou mal, porque ele tem todo o poder, então ele faz o que ele quer. E nós também acusamos ódio à humanidade porque Deus escolhe quem ele ama, quem ele odeia, e a humanidade então acha isso algo totalmente errado, porque como um Deus que cria todas as coisas consegue odiar uns e gostar de outros, amar outros e também deixar de amar outros. E a questão da arbitrariedade é porque Deus, ele vira para os seus seguidores, e seguidores que vão sofrer, seguidores que vão morrer por causa do Evangelho, do dito Evangelho, que esse Deus e os seus seguidores pregam, e manda outras pessoas para o inferno. Como um Deus de amor pode fazer isso, meu Deus? Trouxe aqui 3 testemunhas que podem comprovar e corroborar fortemente com esses argumentos apresentados ao Senhor. Peço que seja trazida a primeira testemunha. O auxílio da oficial. Ao serem chamadas as testemunhas, terão de fazer o juramento sobre a Bíblia. Você jura dizer a verdade, nada além da verdade?
Em caso afirmativo, pode ir à tribuna. Então, o que eu tenho para dizer hoje para o júri é que eu sou uma pessoa que respeito todas as religiões. Eu não tenho preferência e eu nunca tive nada contra os cristãos. Tava lá, cada um acredita no que quiser. Mas aí um dia desses, eu tô lá tranquilo no meu trabalho e me chega o camarada, tem a audácia de dizer que se eu não seguir o Deus dele eu vou pro inferno. Eu que sou um cara que nunca fiz mal a ninguém, eu ajudo os pobres, eu sou uma pessoa que eu não tenho ódio, eu sou uma pessoa boa. Ele fala que só de eu não acreditar naquele Deus dele, esse Deus vai me mandar pro inferno? Que tipo de Deus é esse? Que ainda se diz bom? Para mim, esse Deus deles não passa de um tirano. Um tirano egocêntrico e autoritário, que quer que a gente adore ele, não importa o que ele vai fazer com a gente, que ele escolhe quem ele vai abençoar e quem ele vai mandar para o inferno, e tudo que ele quer é que a glória vá para ele. Que tipo de Deus é esse? Para mim, ele não passa de um déspota e um tirano. A testemunha permaneça no lugar. A defesa tem algum argumento para a testemunha? Vamos lá. Arthur, né? Isso. Arthur, qual o relacionamento o senhor tem com o acusado? Então, eu sou budista, né? Como budista, eu tenho as minhas crenças, a minha fé, mas eu não acredito em um Deus da forma como a maioria das religiões acredita. Eu não acredito em um Deus pessoal. Eu acredito que a gente consegue encontrar a verdade dentro da gente, só olhando para dentro da gente, refletindo, e eu não preciso de velhinho nenhum no céu para me falar o que é certo e errado. Correto. Então, você não se julga merecedor de ser julgado por um Deus do qual você não crê. Claro que não. Tudo bem. Então, no caso, vamos analisar o seu caso pela justiça moral do qual você crê. Você é budista. Sim. Você alguma vez na sua vida já mentiu? Claro. Você sabe que isso contradiz leis específicas da sua fé. Sim. Pela sua própria lei moral, a sua fé te condenaria? Acredito que não. Ainda você tendo quebrado uma das principais leis da sua fé? Meritíssimo, protesto. Está sendo julgado aqui não é a religião da testemunha, mas sim em relação ao despotismo do réu. Vou corrigir minha pergunta então. Por favor, professor. Beleza, estamos aqui num julgamento mundial, ou seja, nós estamos em um julgamento do qual nós temos que levar em consideração o caso da interreligião. O meu réu, Deus, se cumpre como o ser criador de todas as coisas. O ser criador de todas as coisas, eu te pergunto, se um carpinteiro, para montar uma mesa, tem que bater os pregos, ele está empregando a sua profissão corretamente? Sim. Ótimo. Ele está fazendo aquilo que é a feitura dele, ele está criando aquilo que é a profissão dele. Correto. Se o prego pergunta para o carpinteiro por que está batendo nele, o prego tem razão? Não. Por que não? Porque é o papel do carpinteiro pregar prego. E a criação que ele está fazendo é muito maior do que o prego que participa da criação, correto? Sim. Então como poderia o prego perguntar para o carpinteiro por que ele bate nele? Eu acho que não vem no caso
Mais alguma argumentação da promotoria? Como um Deus que cria algo, resolve então bater nesse algo? O cidadão foi parado e foi pregado a ele, e se ele não aceitasse esse Deus, não andasse nesses estatutos, ele poderia ir para o inferno. Como um Deus que se diz ter toda a glória, toda a bondade e justiça, faz com que uma pessoa que não anda nos seus caminhos vá para o inferno? O que o nosso companheiro advogado quer dizer é que Deus então pode fazer o que quiser com a criação. Por isso que estamos aqui, queridos, para julgar essas ações do réu em relação à humanidade que ele criou, que ele mesmo criou e que ele mesmo faz o que quiser com essa humanidade. E na maioria das vezes o que é ruim. Escolhemos da expressão. A promotoria trouxe mais alguma testemunha? Sim, por favor, o próximo, Gabriel Muniz, ele vai discorrer sobre ódio à humanidade, corrigindo o Gustavo, vai discorrer sobre ódio ao lugar, Das autoridades da corte? Mais uma vez reforço, qualquer tipo de testemunho que possa ser reprovado, ou que seja contestado com suas próprias palavras, considera ato de perjúrio, pode incorrer as sanções dessa corte. Você jura dizer a verdade, nada além da verdade? Sim. Então poderás utilizar a tribuna, caso afirmativo. A promotoria pode arguir a testemunha. Testemunha, nós estamos aqui para convencer as pessoas em relação às ações do nosso réu. E eu gostaria que você realmente esboçasse o seu entendimento e abrisse o seu coração para essas pessoas para que pudesse convencê-los a respeito do réu em relação ao ódio que ele mesmo tem pela humanidade que ele criou. Por favor. Excelência. Bom, eu acredito que para algo ser ruim, não é bom. Então, hoje eu estou aqui justamente para dizer a todos de um Deus famoso, dito bom, e devido às suas circunstâncias, nas atualidades, nas coisas que acontecem no cotidiano, não testemunham essa bondade de Deus. Então, o meu testemunho aqui hoje é para nós discorrermos e para eu também fazer com que vocês pensem a respeito dessa bondade, até onde que vai essa bondade de Deus. Discursos de ódio e de injustiça estão todos os dias na nossa frente. A gente acorda já com injustiça. Então eu quero testemunhar um ocorrido de uma tragédia numa creche. Acredito que estejam de conhecimento de todos. Como pode você, enquanto pai, você levar o seu filho para uma creche, porque lá afinal a gente vive num mundo onde um dito Deus bom, ele rege a nossa segurança, ele é Deus de amor, Como pode um pai levar o seu filho para uma creche e na hora de buscar, descobrir que seu filho foi morto? Você confiaria num Deus assim? Como que eu vou confiar num Deus desse? Como assim? Que amor é esse? Serviria esse Deus e mandaria esse Jamais filho serviria um Deus creche? desse. Eu jamais serviria um Deus desse. Ainda bem que não foi meu filho. Imagina você, a dor desse pai, a dor dessa mãe, buscar o seu filho e não ter seu filho. Porque um rapaz chegou ali e atirou e matou e tirou a vida dessa pessoa. E eu pergunto, se esse Deus é bom, por que ele permitiu para aquela criança naquele dia fosse morta? O que eu estou fazendo aqui? O que os cristãos estão fazendo? Eles estão pirados, eles estão malucos. Estão perdendo tempo. Gente, eles estão vivendo uma realidade que é uma inverdade.
É uma mentira. Para com isso. Deus não existe. A defesa quer argumentar? Claro. Testemunho? Senhor Gustavo, o senhor tem responsabilidade no seu trabalho? Sim, bastante. Correto. O senhor trabalha com o quê? Sou nutricionista. Correto. Se um dia, no final do expediente, o senhor tiver uma sobra na alimentação do qual o senhor toma conta, ou talvez nem seja sobra, sejam embalagens fechadas, se o senhor for pego levando embalagens para a sua casa, o que vai acontecer com o senhor? Eu vou ser desligado. Provavelmente por justa causa. E provavelmente o senhor pararia numa corte como essa. Excelente. No caso de você cometer um ato desse, Deus fez você desobedecer regras humanas? Depende da visão. Você tem a responsabilidade. Você foi contratado. Seus superiores confiaram em você na sua contratação. E você vai e quebra a confiança de quem te contratou, de uma responsabilidade que te foi incumbida, e você não sabe se Deus imputou aquilo no seu coração ou não, ou se você teve a maldade de cometer tais atos. Testemunha responda sim ou não. Sim. Excelente. Como Deus pode ser julgado pela maldade dos homens, mas Deus é bom quando as coisas boas acontecem? Porque existe essa dubiedade, se nós estamos num julgamento, imagino que aqui não possa ter inverdades, como o Senhor mesmo disse. Porque existe uma balança de 2 pesos e 2 medidas, para quando acontecem coisas boas as pessoas vão, às vezes nem professam a fé cristã, e postam em suas redes sociais, Deus é bom, Deus é isso, recebi uma bênção na minha vida, e muitas vezes nem sabem o significado dessas palavras, atribuindo coisas boas que acontecem em suas vidas de coisas de um Deus que elas não querem. Mas quando acontece algo mal, a culpa é de Deus, e nunca a responsabilidade cai sobre quem realmente cometeu os atos. O senhor acha isso justo? Não. Então, quem é realmente responsável da maldade em que acontece no mundo? Deus? Ou seria realmente Deus arbitrário se ele realmente imputasse que o ser humano fizesse a maldade no mundo? Deus é um Deus de amor. O problema é que as pessoas hoje em dia pensam no amor que elas querem. Se nós olharmos pela própria Bíblia que você jurou, o amor de Deus, o amor ágapo, ele significa sacrifício. E existe sacrifício de Deus, assim como ele entregou a vida do Filho dele, independente de você crer ou não nisso. Existe sacrifício por você. Existe sacrifício por mim, pelo juiz, pela promotoria que não quer que o meu cliente seja inocentado. Mas existe sacrifício por cada um de nós. Isso é amor, isso é bondade. Mas a gente não pode se omitir da nossa responsabilidade. Pense nisso na próxima vez que você for acusar Deus de ser mal por aquilo que é a nossa responsabilidade. O testemunho está liberado. A motoria trouxe mais. Sim, Letícia, a gente trouxe Gabriel Muniz para falar a respeito da arbitrariedade. Trabalho com artigo do Código Penal brasileiro ali, artigo 345. Você jura falar a verdade, não sobre a língua de outro, nada além da verdade. Se caso afirmativo, pode tomar a tribuna. Gabriel, se eu estivesse aqui hoje e tivesse o poder de decidir
o seu fim, seja de que forma for, e você sendo uma pessoa boa, que paga suas contas em dia, que não tem o nome sujo, que paga os impostos, que é casado, tem filhos, um bom emprego, estudos. Se eu decidisse mudar o curso da sua vida e fazer com que a sua vida se findasse em um acidente, um assassinato, acredito que você não gostaria nem um pouco disso, mesmo você sendo uma pessoa boa. E se eu dissesse para você que o acusado, ele age dessa forma? Você é uma pessoa boa, você é uma pessoa que paga suas contas em dia, que ama os seus filhos, ama a sua família, e ele mesmo assim decide colocar você no inferno, no dia do inferno que os evangélicos pregam. Há semanas nós assistimos a pregação do André Valadão dizendo que os gays morreriam pelas mãos do acusado que está aqui. E eu queria que você abrisse seu coração para as pessoas que estão aqui, para que elas fossem convencidas a respeito disso. De que Deus sim é um ser arbitrário, que Ele age conforme Ele quer, sem o seu consentimento, te manda para onde você quiser, para onde Ele quer, independente se você quer ou não. Por favor. Com licença do meritíssimo juiz, do caro promotor, seguindo essa mesma lógica, essa acusação que eu trago em pauta nessa jurisprudência, em concordância com os meus dois amigos que testemunharam contra o réu, eu trago a acusação de arbitrariedade prevista no Decreto de Lei 2.848, visto que o réu criou tudo desde a eternidade, segundo o seu bel prazer e não ouvindo o conselho de ninguém, conforme o seu próprio profeta Isaías declara em Isaías 40. Para mim me faltam explicações do porquê o réu permitiu o mal entrar no mundo, corromper a sua criação e perdê-la para o seu anjo caído Lúcifer e permitir que ele enviasse muitos ao sofrimento e à danação eterna. E uma pergunta: se você tem esse mal, se ele tem esse mal dentro dele hoje, nós entendemos na ótica evangélica, cristã, seja lá o que for, que Deus permitiu isso, ou que Deus quis isso. Então, se ele é mal hoje, a culpa é de um Deus arbitrário que criou todas as coisas. E no Éden ele colocou a árvore lá, e se ele sabia de todas as coisas, ele sabia que o ser humano ia comer. E se hoje você é ruim, a culpa é sua. Como? Como isso? Eu prossigo com a minha acusação. Em primeiro ponto, acuso o réu de injustiça. Em segundo ponto, acuso ele de autor do mal, por ter colocado a árvore do conhecimento naquele jardim, possibilitando o pecado. Em terceiro lugar, reforçando a acusação de arbitrariedade, conforme a sua própria Constituição e a sua regra, no livro de Romanos 9:11, ele próprio declara: porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito do réu, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Como o réu não espera esses dois irmãos gêmeos, Esaú e Jacó, nem terem nascido para demonstrarem obras boas ou más, mas dali ele já ter escolhido quem seria salvo ou condenado. E ele continua: e desde o ventre amei Jacó e odiei Esaú, reforçando o seu caráter injusto contra a humanidade. E ele continua dizendo a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer,
e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Como os cristãos podem dizer que essa palavra é inerrante, é infalível e é uma verdade eterna, se aqui vemos a injustiça de Deus ao escolher um em detrimento do outro? Como esse Deus é dito todo-poderoso e bom ao mesmo tempo, vocês, os cristãos, têm que escolher. Se esse Deus é todo-poderoso, ele não pode ser bom, porque o mal habita no mundo desde a queda de Adão. E se ele é bom, então não existe Deus. A única saída lógica para esse problema é o ateísmo. E se Deus criou você e você é ruim, se você for para o inferno, a culpa é sua ou de Deus? Seguindo a lógica da minha acusação, a culpa é do réu, por injustiça. Muito obrigado. A defesa, por favor. Senhor Gabriel, o senhor Gabriel demonstrou bom conhecimento da palavra do réu, da palavra do meu cliente. Então, vamos utilizar o seu próprio conhecimento e vamos verificar algumas cláusulas, porque aparenta que o senhor tem um certo interesse mais aprofundado naquilo que o meu réu disse. Se o meu cliente não tivesse posto na criação a árvore do conhecimento do bem e do mal no Éden, o que aconteceria com o casal original? Viveria em plena perfeição no mundo criado. Por toda a eternidade, provavelmente. Beleza. Mas haveria qualquer possibilidade, considerando de que o ser humano foi criado com a possibilidade de arbítrio, deles não escolherem terem aliança com Deus? Não, eles estariam restritos àquele relacionamento para sempre. Me parece um cativeiro emocional, um relacionamento meio abusivo. E no caso de Deus ter colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal, em termos jurídicos, já que estamos em um julgamento, como uma cláusula de rescisão, caso o casal não quisesse mais ter relacionamento com Deus, ele estaria sendo arbitrário ou estaria sendo justo de dar uma opção ao casal? Bom, nesse caso, me convenço que seria justo. Correto. A partir do momento em que o mal entra, então, e aqui eu admito, Deus conhece o mal. Afinal, se Deus é criador de todas as coisas, como ele criaria algo que ele não conhecesse? O problema é que a humanidade esquece que Deus é soberano. E aqui está o nosso grandíssimo problema. Sim, nós estamos em um julgamento de criaturas do qual estão acusando o Criador. E ele se submete a esta colocação porque ele é justo. A sua justiça está acima de todas as coisas. E ele, sendo soberano, permitiu todas as coisas. A palavra fala que ele, pela sua presciência, escolheu todas as coisas. Ele é presciente, ele sabe de todas as coisas. Nós somos seres temporais de um Deus atemporal. Você se disse ateu. É interessante você ser ateu de alguém que você está no julgamento acusando. Eu te pergunto, você tem algum relacionamento com o meu cliente? A sua acusação está me parecendo ser um pouco pessoal. Meritíssimo juiz, mediante a contra-argumentação do advogado, retiro as minhas acusações. Testemunho está liberado. Pode se sentar. Mais alguma testemunha? Meritíssimo, agora, se a promotoria não tiver mais, eu tenho as testemunhas de defesa. A defesa pode apresentar sua testemunha. Está certo. Por favor, André. Só ressalto que seus trajes não estão decorosos para essa cor. Eu permiti esse trabalho do meu porque Foi aberta uma exceção para isso.
um acidente, houve uma tentativa de sabotagem aí, não tivesse estar presente Se jura dizer a verdade, nada é a verdade. Caso afirmativo, até a tribuna. Então, Posso fazer perguntas primeiro? Primeiramente, muito bom ter você aqui. Eu sei a dificuldade que você passou para estar conseguindo vir dar o seu testemunho. E assim como outros, a qual era necessário estarem aqui como testemunhas, a gente não conseguiu por inviabilidade deste tribunal em si. Mas agradeço pelo seu testemunho. Eu quero que, diante de todas as coisas que forem ditas aqui, que você possa testemunhar para todos que estão aqui assistindo por que Deus é bom. Qual o seu relacionamento com o cliente? Por que você está aqui em defesa do meu cliente, de Deus? Vamos lá. Primeiro, né, como já foi falado aqui, queria voltar um pouco, igual já foi até falado, na questão do jardim do Éden, né, questão de nepotismo, de autoritarismo, de ódio, de arbitrariedade. Deus, ele não é, nenhuma dessas acusações cabe a Deus. Porque, como já foi falado, se ele colocou a pessoa no jardim, coloca a árvore lá, como foi dito, ele colocou, mas sabia que ia pecar, ia cair. Porém, ele justamente deu a autonomia para o ser humano escolher. Por quê? Ele não quer meramente robôs servindo ele. Vou lá conversar com o meu robô. Não, ele quer pessoas, ele quer relacionamento, ele quer intimidade com o seu ser criado. Então, ele colocou a árvore lá porque ele quer pessoas que obedeçam ele, não pelo que ele pode fazer, mas pelo que ele é. E toda a destruição que vem acontecendo na humanidade, muitas das vezes, é devido a castigo. Eu queria fazer uma analogia com questão, às vezes, a nós mesmos. Quando a gente corrige um filho, nós estamos sendo maus? A gente, quando corrige o filho, é por quê? Porque a gente quer que ele ande no caminho correto. Às vezes a gente está vendo que ele está indo para o mau caminho, você está vendo que ele está criando um ato de roubar algo, de fazer alguma coisa errada, você vai lá e corrige ele. Dependendo do grau do que ele faz, você às vezes tem que usar de uma correia, de uma severidade maior. E às vezes é o que Deus faz conosco. Ele nos corrige porque Ele nos ama, porque Ele quer que nós herdemos a vida eterna. Ele não quer que nós nos percamos, né? Nós nos perdemos no nosso caminho. Então ele vem ao longo da história corrigindo a humanidade para que ela possa se endireitar e assim morar no céu como Ele nos promete. E mediante o meu relacionamento com Deus, eu posso dizer e testemunhar, eu tenho meu filho de 9 anos, hoje está com 9 anos, e eu nem tinha assim tanta intimidade com Deus nessa época, nesse período. Mas no dia do seu nascimento, eu estava filmando, gravando o parto, e ele nasceu sem respirar, nasceu ele desacordado, e nesse momento os médicos pediram para me afastar ali, nesse momento eu fiquei ali dentro da sala de parto e comecei a minha oração com Deus, mesmo ainda não tendo intimidade com Ele como eu tenho hoje. E comecei a orar para Deus, entendendo ali naquele momento a sua soberania. Falei, Senhor, antes do meu filho, do Natan, ser meu, ele já era do Senhor. E com isso eu entendo. Agora, se for da sua vontade, que assim seja feito. Agora, se a sua vontade for mostrar para os médicos quem é o Deus do meu filho, assim o Senhor fará. Eu acabei de fazer a minha oração e o meu filho começou a chorar. E está aí até hoje, para a glória do nosso Deus. E eu creio muito que Deus tem um propósito na vida dele. Então, mesmo que acontecesse ao contrário, como foi dito aqui, acontece tragédia, acontece isso, sim, nós estamos no mundo. No mundo, a própria Bíblia diz que nós teremos aflições. Então, tem coisas que são humanas, como foi dito, a gente tem o poder da decisão. Em Deuteronômio 30, 19 fala
que Deus colocou no mundo, eis que coloco diante de vós, o bem e o mal. Ele orienta, eu quero que vocês escolham bem, né? Para que vocês tenham vida eterna, que vocês vivam abençoados. Mas ele deixou o mal lá, então ele deu o poder de escolha para que nós possamos escolher o que fazer. Excelente. Sempre que pergunta. A promotoria quer fazer alguma pergunta? Sim, por favor. Senhor André, suponhamos que tivesse ali uma tomada exposta, com risco de machucar quem encostasse lá. E o seu filho, de apenas 5 anos, caminhasse até essa tomada. Você deixaria que ele encostasse a mão lá, André? Não. Não deixaria? Então, como Deus deixa que o seu filho siga no caminho da maldade, sendo que é a criação dele? E melhor, como Deus envia o seu filho, dito Jesus, aqueles que os evangélicos creem que morreu na cruz, etc., e deixa com que esse seu filho padeça sofrimentos, passe fome, necessidade, seja humilhado, morra. E depois ainda dizem que ele morreu e ressuscitou e foi glorificado, está sentado de Deus para salvar as pessoas, Senhor André. Isso não é uma coisa ilógica para o Senhor? Isso não seria ilógico? Aos olhos humanos, sim, seria ilógico. Mas como já foi dito aqui, né, o amor ágape, né, de Deus, ele justamente por amar a sua criação, ele enviou o seu único filho na terra, para que morresse, né, como através de um homem só, né, através de um homem, Adão, entrou o pecado, através de Jesus Cristo, entrasse a graça e a misericórdia para que nós possamos novamente ter acesso ao Pai. Então, você quer dizer que Deus é a chave. Deus deu a chave em Jesus para a salvação. Sim. E você, como filho de Deus e corredeiro, então, desse Jesus, deve seguir os mesmos caminhos. Sim. Assim a Sinceramente, Bíblia mesmo fala, né? não consigo enxergar que Deus ama vocês. Assim como Deus fala, né? Se o mestre, né, sofreu e padeceu, quem dirá os servos. Né? Então nós temos sim que estar disposto a pagar o preço pela nossa fé. Meritíssimo. Eu agradeço. O testemunho pode apresentar. Mais alguma testemunha? Meritíssimo, pela inviabilidade de algumas testemunhas, eu solicito ao Senhor a possibilidade de abrir aos presentes a possibilidade de, se alguém tiver um relacionamento com Deus, poder estar trazendo seu testemunho a esse dia. O senhor permite? Não é comum a essa corte, esse tipo de pedido, mas devido à complexidade desse caso, vamos abrir um precedente. Se alguém entre nós presentes quiser aproveitar e dar um testemunho a respeito do réu, quer acusando, quer inocentando, vai ter a liberdade da tribuna sobre juramento de perjúrio ou falso testemunho. Poderia fazer um apelo a eles? Já fiz. Meritíssimo, gostaria de participar também, caso alguma testemunha tome a tribuna. Sim. A tribuna tem a liberdade. Senhorita Amanda, excelentíssimo. Pode se apresentar. Se jura dizer a verdade, nada é a verdade. Sim. Sendo assim, minha pergunta. Bom, boa noite a todos. Meritíssimo. Estou aqui para poder trazer um relato pessoal referente ao réu. Por muito tempo da minha vida eu estaria realmente acusando o réu, porque eu considero que não tive muitos momentos de escolha na minha vida. Porém, com o tempo e com o dia a dia, a gente percebe que nós podemos escolher coisas boas e coisas ruins. E que muitas das coisas ruins
são por culpa das nossas próprias escolhas. E mesmo assim, mesmo tendo tido escolhas ruins durante a minha vida, essas coisas acabaram se tornando positivas para mim. Tanto com relação, né, ao amor de Deus, não enxergava o amor de Deus por mim, acreditava que o amor dele era para alguns e não necessariamente para mim, que ele tinha seus preferidos, justamente por conta das consequências de más escolhas e decisões. E mesmo tendo as más escolhas e decisões, eu percebi que todas as coisas elas colaboraram para o meu bem. E quando as coisas colaboraram para o meu bem, eu entendi que, na verdade, o amor de Deus, ele está muito além das circunstâncias que a gente vive, sejam elas boas ou ruins. Porque muitas das coisas podem realmente acontecer de acordo com as nossas escolhas. Mas também, como estamos vivendo nesse mundo, nós podemos ter influências de escolhas erradas de outras pessoas. Como esse mundo, né, jaz do maligno, não é impossível que a gente viva dentro de uma bolha e todas as coisas positivas aconteçam com a gente o tempo todo. Por isso, eu considero que o réu, ele deveria realmente ser cogitado, não ser culpado, né, ser inocentado, porque ele tem possibilidade de transformar as pessoas, não só de fora para dentro, mas como de dentro para fora. E eu não vejo como isso pode ser algo ruim. Como teve uma outra testemunha que falou sobre a questão pessoal, o Deus que eu creio também é um Deus pessoal, porque ele transformou a minha vida no meu pessoal. Isso. Alguém quer fazer alguma interpelação? A defesa ou a promotoria? A testemunha? Defesa sem pergunta. Exemplifique para mim amor. O que é Deus amar você? Deus amar, para mim, é Deus orientar e a gente estar realmente aberto a ter um relacionamento e ouvi-lo. Ele ter realmente a possibilidade de trazer para a gente opções e guiar-nos para um bom caminho que vai nos trazer a uma vida, né? A saúde. Então isso para mim é amor. Quando você está mais preocupado com a pessoa, né? Está preocupado com o futuro dela e não necessariamente, talvez, com os meios para que isso aconteça. Mesmo você sofrendo por esse Deus, você retribuiria esse amor, esse dito amor? Sim, porque eu acredito que o mundo carece desse amor. E qual é o benefício e o resultado final disso? Vida? Vida aqui? Não, vida eterna, vida com Senhor. Sem Mais maneira alguém? disso. O testemunho está dispensado. Mais alguém quer aproveitar esse momento? Se ninguém mais quer aproveitar esse momento, eu abro agora para as considerações finais da promotoria e em seguida da defesa, junto ao júri. Meritíssimo. Nós tivemos aqui 3 testemunhas de acusação, somente uma testemunha de defesa, que pelo código de ética desse tribunal não deveria nem ter testemunhado. Para mim, não deveria. Mas eu quero questionar aqui essa autoridade, de maneira nenhuma, mas sim dizer que nós acreditamos e cremos veemente que o réu é culpado dessas 3 acusações: despotismo, ódio à humanidade e arbitrariedade. Eu não consigo crer, e as testemunhas aqui, que um Deus que ama, ao mesmo tempo que ama, corrige, faz sofrer, e fez sofrer o seu único filho, dito Jesus, e diz para a humanidade: me segue, se não me seguir vai para o inferno. E aquele que segue ainda sofre, o carro quebra, perde dinheiro, perde esposa, perde marido, perde filho. Se nós olharmos para a palavra, nós vemos que Deus permitiu que pessoas fossem estéreis, Deus permitiu que pessoas morressem, Deus matou povos. Sodoma e Gomorra é um exemplo disso.
Nós cremos veemente que o réu deve sim ser acusado desses 3 crimes, pois nós cremos que ele é totalmente abusivo e criou todas as coisas e deseja sim fazer o mal e controlar a humanidade da maneira que ele quer. Gosta de um e não gosta de outro. Isso para nós não é amor. As considerações finais da defesa junto ao júri. Senhor Meritíssimo, na sua própria presença, creio que o Senhor é um juiz justo. Seria justo o Senhor não cometer pena a alguém que claramente está com seus delitos provados e testificados? Seria justo a Deus, então, e agora eu falo para o júri, de que Deus não atribuísse juízo sobre o pecado da humanidade? Se Deus, sendo justo e santo, e toda blasfêmia, todo ferimento do nosso pecado contra Deus é um pecado, uma blasfêmia contra o nome dele, eterna, seria justo ele manter a sua mão e permanecer que a humanidade continuasse a existir e se propagar e dominar sobre o mundo até os dias de hoje? Ou seria justo condenar toda a humanidade de acordo com a justiça e a própria moral, da qual sem a própria existência do Criador não haveria moral? Porque se nós estamos colocando a julgamento Deus, logo nós estamos considerando a própria moralidade daquele que criou todas as coisas. Porque se não houvesse a criação do próprio Criador, que moral que nós julgaríamos o que é certo e o que é errado? A gente poderia fazer o que nós quiséssemos. Deus, vendo a maldade do homem, reteve a sua justiça e aplicou misericórdia e graça. Deus, ele deu seu Filho como redenção de um pecado que era impossível a qualquer ser humano pagar pelo preço disso. Se isso não é amor pela sua criação, a total aniquilação da humanidade, que era o óbvio se a justiça fosse aplicada, eu não sei o que esse mundo pensa o que é amor. A pura definição de Deus é a vida, é a graça, é a misericórdia e é o amor. Porque Deus não tem amor, Deus é a fonte inesgotável do amor. Esse é o meu cliente e é isso que eu anuncio aqui e peço a todo júri e a esse justo juiz do qual eu clamo, que julgue o meu cliente como inocente, porque as pessoas não estão sabendo, como as próprias testemunhas da promotoria não conseguiram levar a fundo aquilo que eles acusavam o réu. Eles tinham concepções de coisas de que o meu cliente não era culpado. Então eu sinceramente espero que Deus seja inocentado aos olhos desse júri. Mais alguma alegação? Eu peço então que o representante, senhor Luiz, vá até o representante do júri, Diego, e pegue qual o veredito que o júri tomou acerca desse julgamento. Só passar para ele, se ele decidir. Sim. Não. Eu julgo a acusado. Ele vai chegar. É isso? Não, só o representante. O senhor pode sentar. Obrigado. Só colocar aqui para mim. Antes de deferirmos sobre o que o júri decidiu, eu queria colocar, pode ser sentado, senhor, algumas implicações em que esse julgamento trouxe para essa corte relativo a interferências no processo legal decorrente desse caso.
Esse caso encontrou um programa de jurisdição devido à ausência de um tribunal internacional que pudesse reger sobre todas essas alegações. Hoje temos a Corte Internacional de Justiça, o Tribunal Internacional de Justiça, abreviado com CIG, o TIG, que é um órgão jurisdicional da Organização das Nações Unidas, com sede no Palácio da Paz, em Haia, Países Baixos. Por isso também costuma popularmente ser denominado como Corte de Haia. Alguns dos países integrantes dessa corte, desse Tribunal Penal Internacional, como Alemanha, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, França, Itália, México, Holanda e outros países. No entanto, alguns países importantes, incluindo Estados Unidos, China, Rússia, não são partes do TPI e não reconhecem a jurisdição desse órgão internacional. Encontramos também problemas com relação a essa audiência, no que tange a execução penal de condenação, em caso de condenação do réu. Que, embora existam sinais de sua atuação em todas as nações, raças e classes sociais, o réu nunca foi visto de forma visual, o réu denominado pai, mas um de seus mentores, que atende pelo nome de Filho do Homem, até foi capturado em tempos passados, mas estranhamente conseguiu fugir e continua regimentando pessoas por todos os lugares da Terra. Na esfera de atuação das varas de competência, encontramos alguns empecilhos com relação sobre em qual esfera o réu deveria ser julgado. Porque diante das alegações ditas, o réu abarca esferas da seguinte parte: das especialidades técnicas, haja visto atuações em eventos não replicáveis pela ciência e antagônicos às leis físicas e químicas conhecidas, como no caso do filho ser visto andando sobre as águas, que contraria o que fora dito por Arquimedes. Qual tribunal vamos julgar o réu? Das especialidades médicas, com a possibilidade de ter exercido ilegalmente a medicina sem aprovação nas confederações de medicina, como no caso em que usa lama nos olhos do cidadão indefeso? Ou será julgado na esfera das questões de família, onde existe a acusação de seus seguidores entrarem pelas casas, criando soluções? Seria julgado o réu, então, crime contra o patrimônio público, o erário público, com a acusação de derrubar muros, cidades, incendiar cidades? Seria o réu julgado no tribunal com acusações de crime contra a natureza, matando porcos, incendiando bosques, inundando cidades, contra a humanidade? Seria julgado nos tribunais da tecnologia de informação e genética avançada, haja vista a acusação de um terceiro integrante entre mentores já levantados em jurisprudências em outros tribunais, autodesignado sopro ou pneu, sem filtrar na mente das pessoas e conseguir substituir órgãos internos, tipo o coração, reprogramar o DNA dos indivíduos a ponto de criar mutações que fazem parecidos com o segundo integrante, o Filho do Homem. Devido a verem as alegações proferidas pelas entidades aqui representadas pela Promotoria de Justiça, assim como as argumentações da defesa e esclarecimento de fato pelas testemunhas, esse tribunal pede para que todos se coloquem de pé. Esse tribunal se declara sem competência para arbitrar sobre causa de tamanha complexidade e magnitude e jurisprudência nas esferas das competências existentes nos sistemas de julgamento atual. Calçados na argumentação que não há leis na esfera humana que definam a abrangência das acusações e de que não há crime se não há uma lei que o regulamente. Declaramos o réu
inocente. Está encerrada a sessão. Tira essa. Tá na transmissão aí, tá? Tá na transmissão aí, vai falar. Amém. Amém. Pode estar se sentando, gente. Quero estar agradecendo a participação de todos os envolvidos aí. Sei que deu trabalho aí, estar fazendo as argumentações, mas eu queria estar deixando esse versículo para a gente, João 15:26, que diz assim: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Pode passar, por favor. João, ele é a única pessoa, o único apóstolo, o único escritor do Novo Testamento que usa o termo paracletos. Paracletos podem ter vários significados, mas ele é a única pessoa e em momentos distintos ele usa a pneuma, que é também utilizada principalmente no Novo Testamento inteiro para se referir ao Espírito Santo. Mas João é o único que menciona o Espírito Santo como Paracletos. O Paracletos, ele é o advogado, ele é o intercessor, ele é o consolador, ele é aquele que se põe ao lado para a defesa. E Jesus disse que o Paracletos, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, viria e testificaria e confirmaria tudo aquilo que ele disse e faria com que essas palavras permanecessem e que as pessoas iriam crer em tudo aquilo que fosse testificado. Toda essa encenação, o foco disso tudo é para que vocês cheguem ao consenso de que todos nós somos testemunhas vivas da obra salvífica de Cristo na face dessa terra. Seja no trabalho, seja na família, seja na rua, seja caminhando, seja na academia, seja no colégio, seja com os filhos, seja aonde vocês estiverem, vocês são instrumentos, testemunhas, ou como a palavra também vai dizer, e como eu fiz a minha argumentação, nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. Toda vez que eu falo de embaixador, eu gosto de usar a analogia que o Rick Warren faz no livro dele, Uma Vida com Propósito. O embaixador é alguém que representa o seu país em uma outra nação. No caso de Deus, no nosso caso, nós somos embaixadores de Cristo, do reino dos céus, nessa terra. O mundo jaz no maligno e a criação está em rebelião contra Deus. Ou seja, nós estamos como representantes de um mundo de paz em um mundo de guerra, anunciando numa pequena embaixada que somos nós, pontos espalhados no mundo, falando para o mundo em trevas, existe luz, existe salvação, existe paz, existe mudança, existe transformação, existe Deus. Só que o nosso problema como embaixadores é que como embaixadores nós temos que viver na terra do nosso inimigo. Nós temos que aprender a cultura, nós temos que aprender a língua, as tradições, os costumes. E aos poucos, de tanto nós termos convívio com o inimigo, estando numa embaixada em outro país que não é o nosso, a gente acaba se acostumando com a vida do inimigo. E se a gente chegar ao ponto de se acostumar tanto com o mundo em que vivemos, a gente deixa de ser embaixador, porque a gente não luta mais pela causa de quem nos enviou. Nós nos tornamos traidores da nossa pátria.
A nossa pátria é lá. Ah, mas por que o mundo é mau? O mundo é mau, primeiro, por causa da queda, por causa do mal do ser humano, por causa de todas essas aplicações. No nosso segundo encontro, nós vamos falar especificamente sobre cada um dos tipos de mal. O nosso conceito hoje é entendermos de que nós não podemos nos acostumar com este mundo. O mundo é mau porque nós ainda não chegamos em casa. A nossa casa, ela está no porvir. Ela está na Nova Jerusalém, preparada para nós, na nova eternidade, em corpos glorificados, numa vida de paz, bondade, alegria, sem dor, sem tristeza, sem nada. Porque não haverá mais luz. A luz será a própria glória de Deus, brilhando e iluminando todas as coisas. Não existe promessa melhor que essa. Então, nós não podemos trair o nosso Salvador, aquele que nos enviou. Seja você, em todos os lugares que você estiver, uma testemunha viva. É o que as pessoas falam, nós somos a Bíblia que o mundo vai ler. Que você seja o que Cristo é, que você seja este exemplo, essa testemunha por onde você passar. E creia, mas eu não sei falar. Não é por muito argumentar. Não somos nós que convencemos, é o Paracletos que convence. Quem faz a obra é a parábola do semeador. Nós saímos a semear. Nós somos chamados para jogar sementes. Agora, qual semente vai brotar? Quando vai brotar? Qual vai ser o processo de crescimento, o germinar, o crescer, o florescer e o frutificar? Todo o processo é obra do Espírito Santo. A nossa missão é lançar sementes por onde nós estivermos, cumprindo a ordem de Deus. Ide por todo o mundo, anunciando o Evangelho, e todo aquele que crer em mim será salvo. Ide e anunciai. O anunciar é testemunhar. E por isso que Jesus falou, vão primeiro para Jerusalém e esperem vir sobre vocês o Espírito. Porque se eles saíssem dali no momento em que Jesus subiu sem o Espírito Santo, não valeria de nada. Não é a sua palavra, não é o quanto você sabe argumentar, não é se você sabe falar bem. Nossa, eu entendo a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, eu já li a Bíblia tantas vezes. Nada disso salva, nada disso convence. O Gabriel representou um ateu. Quantas pessoas conhecem a Bíblia de capa a capa e isso não mudou o coração delas? O livro em si não representa nada. É o Espírito Santo de Deus, é Jesus, como João diz, ele é o Verbo. Não adianta nada ler o livro sem você conhecer o autor do livro. É o conhecimento do Espírito da verdade, é realmente entender que o Espírito da verdade vai ministrar em nós para que nós venhamos estar sendo a luz. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. E depois ele vai falar para os discípulos, vocês são a luz do mundo. Só que na Bíblia existe diferença, ele se coloca como a luz total, a totalidade da luz. E nós, a luz do mundo, somos os pequenos candelabros que andam no mundo de trevas levando luz. Olha, existe luz, vem comigo que eu vou te mostrar onde que está a verdadeira luz. Existe pão da vida, existe água da vida, existe salvação. Seja uma testemunha de Cristo, essa é a essência de tudo que vai ser a nossa vida nessa terra. Vai custar? Vai. Talvez custe tudo. Talvez custe a nossa vida, a nossa família, talvez custe tudo. E isso vale a pena? Vale. Todo aquele que quiser ganhar a vida, a perderá. Mas todo aquele que perder a vida por amor a mim, a minha palavra, este ganhará. A gente não ganha nessa vida. Podemos ter bênçãos nessa vida? Claro. Deus é abençoador e a palavra dele fala de dezenas, centenas, milhares de bênçãos. Fala. Mas Jesus também fala que nós somos os mais miseráveis dos homens, se tudo aquilo que nós esperamos são bênçãos nessa vida.
Jesus fala que o nosso tesouro tem que estar onde a traça e a ferrugem não consomem. E a gente vai ver bastante sobre isso. A ferrugem em nós é o mal. É aquilo que destrói, corrompe a criação de Deus. Mas o Espírito da verdade é Ele que consola, é Ele que intercede. Ele é o nosso advogado. Jesus Cristo é o advogado junto ao Pai. Mas Jesus declara que o Espírito Santo é: eu vou e enviarei aquele que é igual a mim. Ele é Deus, o Espírito Santo. Ele também é o nosso advogado, aquele que se põe ao nosso lado. Quando o diabo começa a te acusar, lembrando das coisas do seu passado, lembra daquilo? Nossa, mas você vai orar, você vai tomar ceia, você vai para a igreja, você vai fazer isso. E aquele dia? E aquilo que você fez? O Espírito Santo, ele fortalece a nossa mente em Cristo. Quanto mais nós buscamos Ele, para que a acusação de Satanás não tenha mais poder sobre a nossa vida. E, obviamente, é aquilo que a gente falou. O Espírito Santo é Ele que nos capacita. É Ele que nos dá força, é Ele que põe a palavra em nossa boca. Mas eu fiz questão de deixar ali o 1 Pedro 3,15, que foi o que eu disse no início. Primeiro eu vou ler 1 Coríntios. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Depois, se vocês quiserem, vocês podem ler o capítulo de 1 Coríntios 12, que ali ele fala do Espírito Santo distribuindo dons, operando em uns, operando em outros. A obra é o Espírito Santo que faz. Mas, se ele nos capacita dando dons, Pedro vai dizer em 1 Pedro 3,15 que nós devemos estar prontos para responder quando nos cobrarem a razão da nossa fé. O dom é dado, mas Jesus vai falar na parábola dos talentos: por que você não multiplicou o talento que eu te dei? Ali ele usa uma analogia financeira, né? Poxa, era melhor você ter levado para os banqueiros o meu talento, quando eu voltasse o meu talento teria aumentado de valor. Ele quer que aquilo que ele te deu seja usado. E mais que usado, que você dobre aquilo que ele te deu. Ele te deu como uma pedra bruta. Nós somos pedras brutas. E ele vai lapidando até que aquilo alcance um valor cada vez maior. Amém, gente? Amém. Que nós possamos ser verdadeiramente reflexos de Cristo. Nós somos as pequenas luzes. Nós carregamos a luz. Mas essa luz que a gente traz não veio da gente. A luz que acendeu o nosso candelabro nesse mundo de trevas é a grande luz que é Jesus, referenciado em nós através de Paracletos, o Espírito da verdade que fala através de vocês quando vocês se põem como testemunhas de Cristo. Amém, gente? Amém. Vamos estar orando? Maravilha. Merendíssimo. Merendíssimo. Merendíssimo.